Olá, amigos e amigas, aqui quem fala é o K. E hoje eu gostaria de comentar com vocês sobre um grande fenômeno cultural que ocorreu nos últimos anos por parte da Netflix, né? Que a gente percebe que se provou uma especialista em fazer esse tipo de fenômeno. La Casa de Papel, Stranger Things, Sex Education. Então a gente percebe que a Netflix ela tem essa habilidade de fazer coisas, o que é o famoso trending topics, né? Bater recorde de audiência e tal. Afinal, Netflix ainda é o maior streaming que tem no mercado, mesmo com um monte de competição que tem. A Netflix foi a primeira a se manter como a maior. Então é uma titã nessa área, né, do entretenimento. E bom, há algum tempo atrás, já faz alguns anos, ela nos entregou a primeira temporada de uma série que caiu no gosto do público. E assim, acabou se tornando um fenômeno por conta de uma temática bem batida que ela trazia, só que na visão coreana. Que a série, como vocês já devem saber, é Round 6. Que basicamente, para quem não sabe, a ideia é assim: um certo número de pessoas, é muita gente, acho que chega a ser 400 pessoas, são jogadas em várias arenas. Elas, detalhe, elas são voluntárias para isso. E basicamente acontecem jogos ali. Então tem jogo que compete dupla, tem jogo que é de grupo, tem jogo que o jogador tá individual. Então eles vão passando por vários desafios, certo? Tanto que round 6, né, são 6 rounds. Até que sobe só um. E esse um é o sobrevivente, o vencedor, vai ganhar uma grande quantia de dinheiro. E claro, na visão coreana, né? E então, essa é a premissa básica da série. E assim, eu gostaria de comentar com vocês hoje, além de indicar a primeira temporada. Para quem não assistiu, eu gostaria de dar o meu ponto de vista sobre por que essa série foi tão amada, foi tão aclamada, foi tão discutida. Porque, vejam bem, ela trata de uma temática bem comum no entretenimento, que é esse conceito de pessoas em um esporte cruel de sobrevivência, certo? Então, na cultura pop nós temos exemplos que acontecem aos montes desse tipo de temática. Por exemplo, temos Maze Runner, que ele arranha essa temática de jogar pessoas num ambiente hostil e vê-las tentando sobreviver. Temos em 87 um filme do Schwarzenegger chamado O Sobrevivente, né? No original é o The Running Man, que acabou virando um clássico cult, que vai ganhar reboot, inclusive. E que é esse conceito: joga pessoas numa arena e manda elas lidarem com desafios, prometendo uma recompensa no final. E eu acredito que o exemplo mais famoso desse tipo de temática seja a quadrilogia Jogos Vorazes, certo? Baseado na trilogia de livros. E só abrindo esse adendo para os Jogos Vorazes aqui, eu assisti recentemente, ainda se mantém como uma grande franquia de filmes. Os 4 filmes são muito bons, eles vão melhorando. O melhor é o segundo filme, que é o Jogos Vorazes em Chamas. Então, o Jogos Vorazes é uma franquia, é um exemplo de uma franquia que conseguiu ultrapassar aquele preconceito de ser só uma série para adolescente, ser uma franquia de filmes para jovens, né, que só foca em romance. Não. Jogos Vorazes ele vai muito além disso e assim se prova como uma grande franquia de filmes, num conceito muito interessante, que é exatamente esse, de colocar pessoas comuns, ou seja, pessoas que não estão preparadas para aquilo, em um ambiente hostil. E ali vai ter ação, ali vai ter violência e vai ter reflexão, né, que é um dos pontos que eu quero tratar com vocês hoje também. E por quê? Porque essa temática, quando a gente pega pessoas comuns e joga elas num lugar para que elas lutem pela sobrevivência delas, nós estamos, na verdade, fazendo uma crítica à desumanização que ocorre no nosso mundo de forma constante, certo? O ser humano acaba abraçando o seu lado mais selvagem em atitudes que cada vez são mais sem empatia. Porque essa que é a graça desse tipo de produto, é a gente fazer a pergunta: o que nós faríamos para sobreviver? Se a gente é jogado num ambiente desses, em que a gente tem que talvez até matar alguém para a gente vencer, seja por uma quantia de dinheiro, seja por pura sobrevivência, o que nós como seres humanos somos capazes de fazer? Até qual é o nosso limite moral? E esse é o ponto da série que eu acho mais fascinante,
que é um dos motivos para eu indicá-la, é o fato de que todos os personagens, temos aqui pelo menos uns 5 personagens que se tornam os principais, né? Que a gente conhece a história deles, que a gente conhece as motivações deles, que nós conhecemos o passado deles, principalmente do protagonista, que eu falo mais tarde. Então, conhecemos esses personagens e nenhum deles é preto e branco, preto ou branco. Nenhum deles é super bonzinho, nenhum deles é super mal, nenhum deles é... A obra, de forma alguma, ela é maniqueísta. Pelo contrário, ela é complexa, porque todos esses personagens, além desses 5 que eu falei, todos os personagens, sem exceção, eles vão trazer essa questão reflexiva do tipo... por exemplo, o protagonista, que... gente, a série é coreana, mencionar os nomes é um pouquinho difícil, né, pra mim. Então vamos chamar de protagonista. O protagonista, por exemplo, ele tem uma questão complicadíssima com a filha. Ele é um cara que não tem dinheiro pra nada, tá quebrado financeiramente, tá envolvido com um monte de agiotas. E ele se vê nessa situação assim: eu tô aqui num jogo mortal, que eu vou ver um monte de gente morrendo. Só que se eu conseguir chegar ser o único sobrevivente no final, eu ganho uma quantia absurda de dinheiro. Consigo dar uma vida boa pra minha filha, consigo recuperar a vida que eu tinha, consigo me ajeitar, consigo pagar pra quem eu preciso, consigo me estabilizar. E ele vai nessa luta até o final, né? E eu não quero dizer se ele vence ou não, mas é muito interessante porque a gente observa que tem uma questão moral aí. Os outros personagens, que eu não quero falar muito para não entregar para quem não assistiu, eles também são tão complexos assim. Tem atitudes ali que são atitudes questionáveis, ou atitudes abomináveis, são atitudes que a gente condena, só que a gente condena aqui no nosso conforto. Se a gente está lá na pressão, a gente tomaria essas atitudes? Esse que é o ponto. E o Round 6 ele traz essa reflexão pra gente. A reflexão do quanto que a gente é capaz de ir, até onde a gente vai pela nossa sobrevivência, até onde a gente vai pela autopreservação, até onde a gente vai pela família, certo? Que é um motivador para grande parte das pessoas. E a série traz esse questionamento. Não é que as pessoas sejam boas ou ruins. As pessoas boas têm atitudes ruins e as pessoas ruins têm atitudes boas. E é esse cinza que a série trata. E volto a dizer, sabe, é uma produção coreana assim de alto nível. E é simples, a série não é muito complexa no sentido de ambientação. Às vezes as coisas são até um pouquinho inocentes demais no sentido de produção técnica, né, questão visual. Só que funciona muito bem, porque ele não se apoia na extravagância visual. Ele se apoia totalmente no roteiro, que está lidando com a moralidade dos personagens. E esse que é o ponto mais fascinante dessa série, de longe. Então, assim, se você que está ouvindo não assistiu, eu recomendo que assista. A segunda temporada vai estrear já agora no final de 2024, agora no final do mês de dezembro. E é uma série que vale muito a pena, porque ela gera tensão. Assim, a maior parte dos episódios você fica na ponta da cadeira, sabe? Você fica... E os episódios, eles têm cliffhangers, né? Que é o gancho, eles têm ganchos muito bons. Acaba num ponto assim que você tem que colocar o próximo pra ver. Até porque a Netflix ela é especialista em fazer série de maratona, né? A série que você vai ter que... tem que ver o próximo episódio, porque senão você não dorme. Então, assim... Round 6 ele fica estabelecido como uma grande série da Netflix, um dos maiores sucessos dessa gigante do streaming, com certeza, e uma série que vale a pena ser valorizada, sabe? Pelo bom trabalho, pela boa produção, pelas boas atuações. O protagonista especificamente, ele é um ótimo ator, É um personagem que você consegue simpatizar, mas ao mesmo tempo é um personagem que você questiona a maior parte das atitudes dele. E isso é um personagem bem construído. Porque eu volto a dizer, não é preto ou branco. Não é questão de ser bom ou mal. Não é questão de ser maniqueísta. A questão aqui é ser complexo. Porque o ser humano é complexo. Então, quando o Round 6 trata dessa questão tão complicada que é a sobrevivência, aí a gente tem esse prato cheio que é essa série aqui.
Então fica a indicação para você que não assistiu e um lembrete, né, do sentimento que a primeira temporada gerou na gente. E estamos aí na expectativa da segunda temporada, que a gente espera que seja tão boa ou até melhor que a primeira. Bom, eu vou ficando por aqui. Para você que não assistiu Round 6, totalmente indicada como uma grande série da Netflix. Obrigado, eu vou ficando por aqui. Eu sou o K. Comente aí o que você achou, se você quer dar alguma dica, se você quer sugerir um próximo assunto. Aqui falamos de tudo e mais um pouco. Até a próxima, meus queridos e minhas queridas.